Deus, a palavra do Senhor nessa tarde está sendo pregada aqui nesse lugar e eu quero trazer mais uma reflexão, a palavra para a nossa vida. E a palavra do Senhor, rapidamente, é João 11, versículo 25, onde Jesus diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Palavra do Senhor nessa tarde. Jesus ele estava aqui falando na ressurreição de Lázaro, onde Lázaro, a palavra diz que Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro, sendo amigo de Jesus, Lázaro ele ficou enfermo. E a palavra diz que ali Marta e Maria foram atrás de Jesus. Mas quando elas foram atrás de Jesus, a palavra diz que depois de 4 dias, Jesus ele vai até a direção aonde ele foi chamado. E a palavra diz que Jesus ele foi, e quando Jesus ele foi em direção, a palavra diz que ali estava Lázaro, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E as irmãs de Lázaro foram falar com Jesus. E Jesus aqui nessa palavra ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu amado, aqui é uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. Há uma vida após a morte, há uma vida para aquele que crê e acredita no Evangelho, crê em Cristo Jesus e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra diz que nós passamos da morte para a vida. Então isso aqui é passageiro. Isso aqui está passando. Mas Jesus, a palavra diz que Jesus sendo amigo de Lázaro, Jesus ele foi até ali, onde Lázaro já estava 4 dias morto. E quando Lázaro estava 4 dias, a palavra diz que ele já estava numa situação. Mas não tem situação que Jesus não possa resolver na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Talvez para Maria e Marta já não havia mais solução. Talvez para Maria e Marta já não tinha mais jeito. Porque elas falam: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. O interessante é que eu paro para meditar nessa palavra. É uma ressurreição para quem morre em Cristo Jesus. É uma ressurreição para quem morre em Cristo Jesus, ressuscitar para a vida eterna. E a palavra vai dizer para mim e para ti que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, para o gozo eterno. Mas aqueles que morrem sem Cristo ressuscitará também, mas não para uma vida eterna, mas não para um gozo eterno, mas para um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Meu amado, é uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. É uma palavra que nós temos que parar e meditar nela, porque isso aqui é passageiro. Aquela vida de Lázaro ali tinha se findado, aquilo que Lázaro viveu tinha acabado. Mas Jesus ressuscita Lázaro para mostrar que ele é o Cristo, que é a vida em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui nessa tarde. Eu não sei como você se encontra nessa tarde. Eu quero falar que no nome de Jesus a vida, no nome de Jesus a vida para mim e para você nessa tarde. A palavra do Senhor vai dizer que numa certa ocasião, Jesus ele fala com o homem: ó, vinde. E ele fala para Jesus: olha, deixa eu enterrar. Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos e me siga. Então eu vejo aqui que há 2 tipos de morte, meu amado. Tem aquele que está vivo, mas está morto espiritualmente. Tem aquele que se encontra nessa terra e ele pensa que ele está vivo, mas ele está morto espiritualmente. Então Jesus ele quer passar da morte para a vida aquele que crê. Jesus ele quer restaurar, ele quer trazer vida àquele que crê. Por isso o Evangelho, a palavra diz: passar da morte para a vida.
Um dia eu me encontrei morto espiritualmente. Um dia eu me encontrei numa situação de morte. E Jesus, ele trouxe para a vida, para que hoje eu possa dizer que a vida é em Cristo Jesus, a vida para aquele que crê em Jesus Cristo. E só passamos da morte para a vida. Aquele que se encontra morto não tem como, meu amado. Para nós alcançar a vida temos que estar morto. Por isso que a palavra diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Então foi a necessidade de Jesus vir morrer pela humanidade. Teve a necessidade de Jesus vir buscar o homem para que se perdeu. A palavra diz. A palavra do Senhor vai dizer que o homem ele foi colocado no jardim. O interessante é que o Senhor diz para o homem: olha, ele viu Deus que tudo era bom, e entregou na mão do homem. Mas o Senhor fala para o homem, fala: olha, de toda árvore vocês comereis, de tudo comereis. Mas certamente do dia que vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o homem ele escolheu a morte, o homem ele escolheu desobedecer e morrer, porque o Senhor falou: o dia que você comer, certamente morrerás. O homem ele escolheu a morte. E o homem escolhendo a morte, foi necessário o Senhor tirar o homem do jardim, e o homem ele saiu dali, e ele saiu morto espiritualmente, o homem saiu. Mas a palavra diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para vir buscar o homem que saiu do jardim, para vir restaurar aquilo que morreu. Por isso a palavra diz: e te levarei da morte para a vida. Então todo ser humano sem Cristo ele está morto. Todo ser humano sem Jesus ele está morto espiritualmente. Todo homem necessita de Jesus para ter vida. Não há vida fora de Jesus, meu amado. Jesus é a fonte da vida. A palavra diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas ele diz: eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser através de mim. Por isso a palavra vai dizer: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então é Jesus que ele é a ressurreição e ele é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esse corpo venha descer a 7 palmos abaixo da terra, ainda que esse corpo venha voltar o pó, porque a palavra diz que o homem veio do pó e para o pó ele retornará. Então isso é a certeza: o homem vai voltar o pó. Mas a palavra de quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esse corpo desça a sepultura, ainda que esse corpo seja comido pelos bichos, ainda que esse corpo seja destruído no pó da terra, ainda que esse corpo venha descer a 7 palmos embaixo da terra, viverá. Ainda que você morrer esse corpo, você viverá. Cristo Jesus, ele dá vida. Cristo Jesus, ele ressuscita. A palavra diz, a palavra vai dizer em Daniel 12, versículo 2, que aquele que morreu em Cristo Jesus ressuscitará para a vida eterna. Então, todo ser humano deixará esse corpo um dia. Todo corpo descerá ao pó um dia. Isso é certo e ninguém pode impedir isso. Porque está destinado ao homem morrer uma só vez. Está destinado ao homem morrer uma só vez. Mas a morte do corpo. Mas eu quero falar de vida em espírito e em verdade em Cristo Jesus. Jesus, ele quer dar vida hoje, nessa tarde, nesse momento, para você que está me ouvindo e para você que vai me ouvir essa mensagem. A vida é a palavra em todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então
Então aquele que está nessa vida e crê em Cristo Jesus, ele nunca morrerá. Quem crê em Cristo Jesus não morre. A palavra diz que quem crê em Cristo Jesus não morre, mas passa da morte para a vida. Muitas vezes você pensa nessa tarde, que loucura é essa? O homem não morre, não. O homem, o Senhor criou o homem para a eternidade. A eternidade do homem no gozo é em Cristo Jesus. Mas o homem, com a sua desobediência, o homem escolheu a morte. O homem tem escolhido a morte até hoje. Mas se você se arrepender, você crê em Cristo Jesus, a vida eterna para ti, a salvação para ti, é um lugar de gozo eterno para ti, é um lugar que não há morte, é um lugar que não há fome, é um lugar que não há peste, é um lugar que não há guerra para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Meu amado, nós estamos no fim dos dias. Jesus, ele está voltando, Jesus, ele está vindo. Depois da vinda de Jesus não haverá mais oportunidade de salvação e vida eterna. Nós falta apenas 3 a 4 dias para o ano finalizar. 4 dias para o ano finalizar. Talvez você passou o ano todo morto nas suas iniquidades, no seu pecado. Talvez você passou o ano todinho fazendo aquilo que você pensa que é o certo. A palavra vai dizer para mim e para você: tem caminhos que para o homem parece ser o caminho de vida, mas é o caminho de morte. Talvez você andou o ano todinho nos seus erros, nos seus pecados, nas suas iniquidades, e não quis saber do Evangelho, não quis saber de Cristo Jesus. Falta apenas 4 dias para o ano se findar, e eu falo para você: ainda há tempo de procurar o Senhor Jesus, ainda há tempo de clamar para o Senhor Jesus. O Jesus, ele está voltando, meu amado. O Jesus, ele está voltando. O caminho ainda está aí, a porta ainda está aberta, mas a porta fechará. Meu amado, tão certo como esse ano vai acabar daqui a 4 dias, tão certo é a vinda de Jesus, tão certo é a volta de Jesus. Talvez você está se preparando para mais uma ceia no fim do ano, mais uma reunião com a família, com os amigos, está procurando fazer o melhor para esse momento. Mas eu falo para você, meu amado: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós falamos da volta de Jesus, eu quero falar para ti e te perguntar: você tem se preparado para a volta de Jesus? Você tem pensado na volta de Jesus? Ou você está tão morto espiritualmente que não quer saber de Jesus, não quer saber da volta de Jesus? Mas deixa eu te falar nessa tarde: para Lázaro escutar Jesus, Lázaro, ele estava morto no corpo. Lázaro, ele estava com o corpo há 4 dias e já estava ali fedendo. Mas deixa eu falar para você nessa tarde: Lázaro, como homem de Deus, amigo de Jesus, ele estava morto no corpo, mas quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora, Lázaro escutou a voz de Jesus. Sabe por que Lázaro escutou a voz de Jesus? Porque quem morreu foi o corpo de Lázaro, não foi aquilo que é salvo a alma de Lázaro. Que a alma de Lázaro não morreu. Jesus falou: olha, sai para fora. Aleluia. Então o corpo não impede, o corpo não te para. A palavra diz: ó, temei. Não tema aquele que mata o corpo e não possa fazer mais nada, mas tema aquele que mata o corpo e não pode lançar a alma no inferno. Deixa eu te falar: Lázaro estava morto, mas a alma não estava no inferno. Lázaro estava morto, mas a sua alma não estava no inferno. E ele ouviu a voz de Jesus. O que temos é que ouvir a voz de Jesus. Deixa eu te falar nessa tarde algo para você entender e para me encerrar. Quando ali foi profetizar sobre o vale de ossos seco, deixa eu te falar para você: a palavra diz que o profeta ali profetizou sobre o vale que estava sequíssimo. A palavra diz que aquele vale levantou, ganhou carne, ganhou tendões, mas aquele vale, ele não ganhou vida enquanto não foi soprado o fôlego de vida. Aí o fôlego de vida vem sobre aquele vale. Deixa eu falar nessa tarde: talvez você está vivendo nessa terra somente o corpo, talvez você está somente o corpo nessa terra, levado como a folha seca. Mas deixa eu falar:
Espírito entra, a vida no homem. Quando o Espírito entra, já não é conforme o homem, mas é conforme o Espírito de Deus. Então, meu amado, nessa tarde, receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Receba Jesus Cristo sobre a sua vida. Lázaro parou o corpo, mas a alma de Lázaro estava salva. Então, aquele que tem a alma salva, escuta a voz do Senhor, escuta a voz da vida que se chama Jesus Cristo. Jesus, meu amado, Jesus Cristo é o nosso único meio, e a nossa única oportunidade se chama Jesus Cristo. Porque pregamos esse evangelho, porque nós pregamos com tanta ousadia, com tanta... Sabe por quê? Porque nós cremos nesse Cristo que morreu e ressuscitou. E nós cremos que Ele veio para buscar e nos salvar. E Ele tem salvação para mim, Ele tem salvação para você, salvação para aquele que crê em Jesus Cristo. Então nessa tarde, fique com essa palavra. Aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Porque Cristo, Ele é vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa tarde pregamos a Tua palavra aqui nesse lugar. E nós pregamos que o Senhor tem vida, e nós cremos que o Senhor é vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma QNR, CNR, Ceilândia. Pai, traga cura, livramento, cada vida nesse lugar. Onde tem uma vida, onde tem uma alma me escutando nessa tarde, Pai. Senhor Jesus, que vida venha ser liberta, curada nesse lugar. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Assim eu oro e entrego cada vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.